Olá, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, bom dia a todos. Estou recebendo no estúdio a Aline Nietzsche, especialista em educação profissional, a qual eu quero mais uma vez agradecer pela presença conosco. Aline, acho que esse ano já é a segunda ou terceira vez que a gente está junto aqui, acho que é a terceira vez, né? Isso. Aline, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia Lucas, já agradeço de antemão estar aqui, é muito bom estar nessa casa e 3 vezes nesse ano Olha, a gente falou de tantos momentos diferentes, né? Porque a gente falou como driblar essas dificuldades da pandemia, afinal de contas, você conhece muito educação profissional e foi um desafio e tanto, né? Para as empresas, né? Para o comércio poder driblar todas essas dificuldades que foi a pandemia. Nós chegamos, Aline, no mês de dezembro, que é um mês em que o comércio sempre tem uma preparação diferente em virtude das datas comemorativas, especialmente o Natal. O que as empresas precisam fazer diferente? Empresários que estão nos ouvindo agora, trabalhadores que estão nesse momento nos acompanhando, o que eles precisam bolar e ter em mente para encarar esse dezembro desafiador? Olha, Lucas, eu acredito que realmente vai ser desafiador. Eu acho que nos últimos tempos vai ser o dezembro mais desafiador, mas ao mesmo tempo o dezembro mais enriquecedor. Eu enxergo dessa forma. Em que sentido? Enriquecedor, no sentido de que, nesse momento, tanto os trabalhadores quanto os empregadores, eles vão se dar conta da importância da formação permanente dentro do ambiente de trabalho, do treinamento, da questão do desenvolvimento, porque quando acontece uma situação como a que a gente está vivendo, a questão da pandemia, a questão dessa crise, nesse momento, todos já estariam bem mais preparados para enfrentar e continuar vendendo muito, e continuar produzindo, e continuar vivendo a vida de uma maneira mais tranquila. Como a gente não pensou isso antes, a gente nunca imaginou que poderia viver uma pandemia, uma crise, né, tão grande como essa, a gente não foi se preparando. Então, na verdade, agora a gente vai ter que encontrar estratégias para conseguir fazer um Natal maravilhoso, e eu tenho certeza que ele vai ser um Natal muito bom. Você acha que o consumo vai ser da mesma forma que a gente já enfrenta de outros anos, Aline? Olha, eu acredito que pode haver uma queda. Tomara que não, mas acredito em função da questão de muitas pessoas desempregadas. O índice de desemprego está muito grande no país, está assustador. Nós que somos especialistas da área de educação profissional, a gente fica até um pouco comovido porque é muita gente fora do mundo do trabalho. Mas tem um fenômeno acontecendo. Eu conversei, acho que foi no mês de outubro ou novembro, não vou lembrar agora, não vou saber precisar, mas pelo menos com 2 a 3 servidores de lojas de eletrodomésticos de grandes redes nacionais e que disseram que as vendas têm sido muito boas. E aí, por isso que eu enxergo o mês de dezembro, embora desafiador, e eu vi, inclusive, que o perfil do consumidor mudou pela exigência, e ele agora também tem utilizado muito aqui, telefone celular. Com certeza, né? Ele aprendeu a utilizar aplicativos, compras online. Isso para um vendedor é bem mais complicado, para a empresa afeta pouco, porque está comprando da mesma forma ali o produto deles, mas para o vendedor isso se tornou um desafio a mais, né? Porque é mais atrativo para as pessoas comprarem pelo aplicativo. Mas o que eu percebi dos servidores que eu encontrei, que eles disseram o seguinte: olha, a gente não sentiu uma crise, teve um consumo muito grande. Me parece, Aline, que embora a gente tenha um desemprego muito grande, também tem um desejo das pessoas de obterem mais coisas, talvez porque fiquem mais em casa, eu não sei. Com certeza. Mas pode ser também, Pode ser também. Eu acredito que tem esse outro lado da moeda, Lucas, no sentido de que as pessoas foi um ano muito pesado, ficaram reclusas, ficaram, sem estar em contato com outras pessoas, né, diminuiu o contato, se restringiu muito, principalmente essa questão das relações humanas. Então agora no Natal as pessoas podem estar sentindo sim uma vontade maior do que nos anos anteriores de dar presente, né, de se aproximar das pessoas através dessa forma, nem que seja comprar um presente pela internet e pedir para entregar lá no endereço da outra pessoa. Verdade. Não, Aline, a gente está aqui, eu na condição de entrevistador, você, né, que é uma especialista, né, de educação profissional, mas nós também somos consumidores. Claro, somos consumidores. A gente também entende essa coisa assim, de que é um ano que foi muito pesado e que essas datas comemorativas, especialmente Natal e Réveillon, a gente tem que comemorar de alguma forma, né? Com certeza. Só que assim, é importante, como tu me perguntaste no início, a questão das empresas, o que tem que fazer
fazer agora, as empresas e os empregadores, né? Voltando para esse foco, eu acredito que se organizar de uma maneira onde as empresas consigam instrumentalizar, vamos dizer, os seus vendedores, para que eles consigam atender esse novo perfil de cliente, porque eu acredito que hoje a gente tem um outro cliente, como tu falaste há pouco, esse cliente que ele começou a consumir através do celular, da internet, do computador, pesquisar mais preço. Isso, pesquisar mais preço, e esse cliente que teve mais tempo em função da redução do horário de trabalho, alguns trabalham meio turno, então algumas pessoas acabaram utilizando mais a internet e acabaram descobrindo novas formas de comprar, novas formas de consumir. Então, assim, esse cliente pode estar um pouco dividido entre ir presencialmente e comprar virtualmente, já que ele se obrigou num certo momento, quando as lojas estavam fechadas ou tinha diminuído os horários, se obrigou a comprar pelo telefone e acabou gostando de utilizar a internet para comprar. Então, agora a gente vai ter que saber lidar com esse novo tipo de cliente, né? E, na verdade, um novo tipo de vendedor acabou se criando também. Esse vendedor, ele vai ter que ter um pouco mais de calma para trabalhar com esse cliente, porque é um cliente, assim como o vendedor está vivendo toda uma questão de pandemia, de crise, esse cliente também é um cliente que vai vir talvez assim, um pouco mais agitado, um cliente talvez um pouco mais preocupado. Isso é natural, porque não se sabe, quando é que vai ter uma vacina? Quando é que vai acabar toda essa questão do Covid-19? Né? O cliente vai vir, vai querer comprar, vai querer consumir, mas ainda está a questão do coronavírus, porque tudo lembra, ele vai entrar na loja, já vai ter um álcool lá na entrada, já vai ter uma marcação no chão mostrando que tem que ter uma distância entre cada cliente. Então, assim, os empregadores vão ter que se preparar para dar toda uma estrutura, né, no próprio local de trabalho, para que os funcionários consigam trabalhar de forma adequada. Então, vai ser diferente nesse sentido, a maneira que tu vai acolher teu cliente. Tu já vai acolher de cara o cliente oferecendo álcool gel para ele. Às vezes, antes de dar um bom dia, né? Tu já vai receber o cliente, o teu sorriso vai estar ali tu vai sorrir com os olhos, o teu sorriso vai estar atrás da tua máscara. Então, tu vai ter que ter muito mais acolhimento, muito mais receptividade com aquela pessoa que está chegando. E aquela pessoa talvez vai chegar mais confusa ainda, né? O que ela vai comprar, Então, assim, é um momento delicado para vender, para atender, sabe? E para estar ali no ambiente de trabalho. Mas eu acredito, assim, quando se tem diálogo, quando se tem planejamento, estratégia de venda, estratégia de atendimento, e principalmente quando se descomplica os processos de trabalho de uma maneira produtiva, gostosa, feliz, as coisas vão dar muito certo, Lucas. Aline, deixa eu focar um pouco então no empregador, já que você o mencionou. Sim. O mês de dezembro é o mês da motivação do empregador para os seus funcionários? Olha, aquilo que eu sempre falo aqui sobre a questão da motivação, né? Ninguém motiva ninguém. O empregador, ele vai conseguir dar motivos para que o funcionário se motive, né? Fortalecer, vamos dizer assim, incentivar para que seja um ambiente motivador. Só que um ambiente motivador é um ambiente que tem respeito, um ambiente organizado, um ambiente onde as pessoas tenham condições de atingir os seus objetivos pessoais, porque elas estão trabalhando para ganhar a sua remuneração para atingir os objetivos pessoais. E a empresa contrata as pessoas para que as pessoas ajudem a empresa a atingir os objetivos organizacionais da empresa. Quais são? Produtividade e lucro. Então, assim, eu acho que os dois lados têm que se ajudarem. Tem que ter regras muito claras, tem que ter uma organização, principalmente agora em dezembro. Por quê? Porque dezembro é um ano, eu digo que é um fechamento de ciclo e início de outro. Isso é verdade. É um fechamento de ano, as pessoas estão muito cansadas e principalmente que foi um ano atípico que nós tivemos, nunca passamos por isso, como comentamos há pouco. Então, assim, tá tudo um pouco tumultuado ainda, essa função, né, de uma hora bandeira laranja, uma hora bandeira vermelha. Será que vai ter uma bandeira preta? Então, todo mundo fica numa tensão muito grande. Então, para acabar com toda essa tensão, ou pelo menos diminuir tudo isso, o empregador tem que ter uma visão de liderança, né? Tem que ter uma gestão, porque as pessoas precisam ser geridas, o ambiente precisa ser gerido. Então, tem que haver, assim, um líder. E antes de liderar os outros, o gestor, ele precisa aprender a ser líder de si mesmo. Porque se não tiver uma liderança, uma gestão esclarecida, organizada dentro da empresa, Lucas, o final de ano vai ser um tumulto, vai dar pessoas se xingando, pessoas brigando, pessoas estressadas, clientes estressados. Aí qualquer coisinha vai ser, assim, motivo por uma grande explosão, sabe? Então, assim, é muito importante essa questão de uma organização, assim, os empregadores se reunirem com os funcionários,
traçar metas, objetivos, tudo bem, hoje é dia 4, isso já tinha que ter sido feito antes. Mas as empresas que não fizeram isso, nunca é tarde para se organizar. Chama os funcionários, vamos sentar, vamos se organizar, vamos descomplicar, vamos fazer de uma forma que flua os processos de trabalho, motivar, né? que a gente... de uma forma ou outra, porque as pessoas vão conseguir enxergar porque tem gente que clareza. confunde liderança com aquela coisa autoritária, né? Não, porque assim, é muito difícil a pessoa conseguir liderar se ela não for líder de si mesma. Sim. Primeiro ela tem que se tornar um líder para depois liderar os outros, porque senão ela vai ser aquele chefe que a gente vê aí nas histórias, muitos que a gente vê pessoalmente aí também, né, de antigamente, que tinha aquelas práticas antigas que hoje não funcionam mais. Então a gente vive um novo mundo, um novo tempo, e ainda a gente vive um mundo pós-Covid. Que é mais diferente ainda, Sim. né? Então, esse novo mundo exige o quê? Exige novas práticas, exige um novo posicionamento, novas posturas, né? A gente precisa se reinventar. Essa palavra a gente está escutando muito nos últimos tempos, que é se reinventar. Realmente, as profissões têm que ser reinventadas, os processos de trabalho precisam se reinventar e as relações humanas precisam acompanhar todo esse movimento, porque a gente vê que até... Quem é que observa isso? Deixa eu entender. Dentro do ambiente de trabalho, é o empregador? Quem observa, o empregador, ele como líder, como gestor, ele precisa fazer a frente. Porque as pessoas que estão trabalhando ali vão chegar no ambiente de trabalho e vão seguir quem? Vão seguir o líder. Então, o líder precisa direcionar para onde está se caminhando. E o que acontece? As pessoas, elas vão dar feedback. Um bom líder vai perceber o retorno que as pessoas dão. Opa! Alguma coisa não está indo bem aí, mas eu não estou conseguindo perceber. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional. Mas o empregador não sabe o que é isso. Ele vai contratar um profissional para fazer uma pesquisa de clima e esse profissional vai poder analisar o que está acontecendo dentro daquela empresa através dos resultados da pesquisa de clima organizacional. Opa, vamos ter que implantar um processo de gestão de pessoas que a gente não tem. Vamos trabalhar com educação profissional aqui dentro. Vamos fazer um trabalho de educação continuada. Vamos implantar novas estratégias para que as pessoas possam se desenvolver. Mas o meu pessoal tem potencial. Eles têm formação, são pessoas que têm valores, são pessoas honestas. Eu vou investir nessas pessoas. O que acontece? Quando a empresa investe nas pessoas, a mágica começa a acontecer. Eu costumo brincar. E aí a mágica começa a acontecer. Porque quando tu desperta no ser humano todo aquele potencial que às vezes nem ele se dá conta que tem, meu Deus, aquela pessoa vai render muito, vai aumentar a produtividade. E quando aumenta a produtividade e reduz custos, o que acontece? A empresa gera mais lucro. Entra mais grana, entra mais do que sai, Lucas. Porque quando as pessoas param, assim, de colocar atestado, tem pessoas que todos os dias estão com alguma coisa, uma dor na ponta do pé, hoje eu tô com dor de barriga, hoje eu tô com isso, um absenteísmo muito grande dentro das empresas. E o empregador não se toca que talvez o ambiente de trabalho dele seja tão ruim que as pessoas não queiram ficar ali, que elas têm que estar sempre com alguma doença. Você está respondendo a minha pergunta, quem é que tem que observar isso? O empregador. Isso, o empregador, né? Então, assim, eu sempre falo... Não adianta só colocar pra rua. Não adianta. Aí tem empregadores que às vezes comentam comigo assim, Aline, tá difícil de arrumar pessoas para trabalhar, pessoas boas. Aí eu digo assim, transforma a tua empresa no melhor lugar para se trabalhar. Tu vai ter pessoas muito boas trabalhando contigo, porque ninguém quer permanecer em empresa que não seja boa, em empresa ruim, em ambiente de trabalho assim, que as pessoas só ficam doentes, Lucas. Então assim, tem que começar, o empregador tem que começar a observar se o problema não é na empresa dele ou com ele. Mas eu não consigo, as pessoas entram aqui, é uma rotatividade, é um turnover incrível, as pessoas entram e ficam um mês. Eu não sei, Osório não tem gente para trabalhar, a região não tem gente para trabalhar, ninguém para. Mas aí a pessoa tem que fazer um exame e dar uma olhada. Mas se as pessoas não param aqui. Mas tem empresa que as pessoas ficam um bom tempo trabalhando e quando saem felizes e vão para outro lugar ainda melhor do que aquele que elas estão. Aline, e não tem momento melhor para perceber isso que o mês de dezembro, né? Isso é fantástico. Porque cria essa expectativa muito grande em virtude de um ano de consumo muito forte. Então o empregador, ele vai exigir mais do seu empregado, ele vai cobrar, agora é o mês da gente tirar o prejuízo do ano. Isso, Lucas. Cria uma meta muitas vezes absurda e cobra do seu empregador, do seu empregado, aquilo que ele não pode entregar. Não pode dar. E uma coisa legal que tu falou agora, essa questão de cobrança. Realmente, os empregadores, eles ficam tão tensos nesse período do ano. Muito. Que o que eles fazem? Eles cobram
dos funcionários, só que eles esquecem de uma coisa muito importante. Talvez assim, não é esquecem, talvez alguns empregadores, eu vejo que eles não têm uma formação, eles têm uma formação operacional, que é para trabalhar. Tem empregador, assim, gestor, que eles são ótimos para trabalhar. Tanto que às vezes eles querem fazer até o trabalho do funcionário. Eles vão ensinar, eles não deixam o funcionário aprender. Eles fazem o trabalho pelo funcionário. Sim. Então, assim, eles têm que enxergar que as pessoas precisam ser ensinadas e treinadas e depois supervisionadas. É diferente. Supervisionar é diferente de cobrar. Sim. Eu ensinei, eu vou monitorar para ver se essa pessoa aprendeu direitinho, eu vou ficar junto com ela, orientando para ver se ela está bem firme, e depois eu vou supervisionar para ver se está sendo tudo feito dentro do padrão que precisa ser feito. Porque tem algumas atividades que tem que seguir uma padronização para dar certo. Um hospital, tem uma fábrica, um chão de fábrica, tu precisa seguir para o produto final chegar de acordo com o previsto, com o que foi, né, projetado. E nada melhor, né, Aline, de fazer isso com uma pessoa que seja profissional e especialista em educação profissional. É por isso que tem que ter a procura por esse profissional para poder justamente ter essa conversa com uma equipe de trabalho. Com certeza. Aline, tu atende empresas... Empresas, instituições públicas também, escolas. Instituições públicas a gente entende por... Eu estou começando agora com um trabalho muito bacana, que é um projeto para prefeituras, especificamente para prefeituras. Por quê? Ainda mais agora que a gente está numa troca aí de governos em vários municípios para uma equipe de trabalho, né? Isso, aproveitando assim, toda a experiência que eu tenho como servidora pública, tu sabe, é a minha história, eu já fui servidora pública concursada, e agora atualmente como servidora pública em cargo comissionado. Eu vou te dizer que eu tenho, assim, um conhecimento muito grande desse ambiente de trabalho, vamos dizer assim, do setor público, e também, além do conhecimento, experiência que eu vivi, assim, que eu acredito que eu posso contribuir muito. Então, o que eu pensei? Eu vou transformar isso num projeto, tá? E esse projeto é Descomplicando o Ambiente de Trabalho no Setor Público. Descomplicando o ambiente de trabalho das prefeituras, vamos facilitar, vamos melhorar os processos. Por que é tudo tão complicado? Por que a gente pode melhorar o atendimento do cidadão contribuinte, daquela pessoa que bate lá na prefeitura? Se ela vai lá é porque ela vai buscar um serviço. E nós, como servidores públicos, o nome do cargo já diz servidor público, aquele que serve ao público. Está bem claro no nome. A gente tem que ter um atendimento padrão nas prefeituras. Tem pessoas que não são tão simpáticas para atender, que não são tão gentis, tem outras que são tudo bem. Mas assim, o atendimento de forma educada, com boa vontade, e o atendimento que quer resolver as coisas, que não quer ficar passando para outros setores, tem que ser padrão, Lucas. Assim, os novos prefeitos que vão assumir as prefeituras, que vão... até instituições públicas em geral, tem que se dar conta que tem que implantar a gestão de pessoas dentro das prefeituras. Assim, eu vou te dizer que a gente pega a bibliografia sobre isso, assim, tem muita pouca coisa ainda sobre gestão de pessoas no setor público. Mas é muito promissora, é uma área muito promissora, assim, para desenvolver, porque a gente vê que é uma área muito carente. O servidor público, ele sempre foi motivo de piadas. Se tu for ver, servidor público não trabalha, o servidor público isso, aquilo. Então, por que não virar isso? Porque assim, se tu for ver, muitos problemas começam na questão da gestão das equipes dentro das prefeituras. Formar as equipes, porque a gente tem um turnover muito grande em função, porque assim, muda o partido, saem várias pessoas. Aí mudam as pessoas que já estão trabalhando. Então, isso movimenta muito lá dentro da prefeitura o trabalho, os processos de trabalho. Alguns projetos param, né? Outros são arquivados, porque aí mudou as pessoas, até aquelas pessoas novas entrarem e engrenar. Às vezes, os concursados que estão ali não tem perfil para essa parte de ensinar, de orientar. Então, a gente vê que dá uma parada, às vezes, no início, quando troca os governos. Mas o que acontece? Se as prefeituras implantarem um processo de gestão de pessoas que perdure, mesmo com esse turnover que acontece a cada 4 anos, mesmo com essa movimentação toda, isso se torne uma cultura dentro do setor público, vai ser muito bom, tanto para quem sai, do que para quem entra. As pessoas têm dúvida que um contribuinte, quando chega num órgão público,
ele já está indo, muitas vezes é para resolver algum pepino. Então, Mas se ele já está indo lá e ele se for bem recebido, já é o primeiro passo. Isso e é tão bom, Lucas, e eu te digo assim, ó, eu como servidora pública, eu acho fantástico essa questão de tu receber aquelas pessoas, porque eu sempre digo, a prefeitura ela é a casa do povo. As pessoas estão indo lá, às vezes é a última instância que elas têm, às vezes elas chegam até, assim, se sentindo assim até... elas não queriam estar indo lá pedir, eu percebo, assim, sabe, que elas chegam, assim, meio envergonhadas, assim, sabe, e tu atende elas de uma forma tão gostosa, deixando tu a pessoa mais à vontade, né, Aline? Isso, tu trata as pessoas bem, que as pessoas se dão conta, poxa vida, eu sou um ser humano, é um atendimento humanizado que tem que ter, Lucas. Talvez até não resolveu o problema que eu fui levar, mas fui bem atendido. Bem atendido e tu mostrou isso, e tu mostra isso, e tu ensina as pessoas, claro, resolver. Tu ensina as pessoas como é que funcionam os processos. Aline Nietzsche, tempo esgotado aqui da nossa conversa, porque senão a gente vai embora e não temos tempo para falar muito mais que isso. Então, com certeza. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse então o seu contato para as instituições públicas, para as escolas, para as empresas que gostariam de contar com, especialmente nesse mês de dezembro agora, com o seu trabalho. Claro. Eu vou passar, então, eu tenho o site, né, para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho. O meu site é www.alinenietzsche.com.br. Como é que é o Nietzsche? O Nietzsche é NITSCH. TSCH. Isso, então é o site, repetindo, www.alinenietzsche.com.br. E eu tenho também as redes sociais e eu posso passar aqui também o contato da produção? Claro, sim, da agência que faz a minha produção. Então, o telefone da agência, né, do produtor a agência é Fortes Publicidade e o telefone prefixo é 51. O telefone é 99523 4230. 99523-4230. Se quiser contar aí com o trabalho da Aline, que é especialista em educação profissional, aproveita aí porque a agenda está sempre cheia, até para trazê-la aqui no estúdio foi uma complicação. Já queria que ela tivesse vindo lá na semana passada para a gente abrir dezembro com essa conversa, mas que bom que você esteve conosco hoje. Que bom que a gente conseguiu, né? Aline, obrigado pela presença, tenha uma boa semana e tomara que esse mês de dezembro aí para todos que estão nos ouvindo, seja eles empregados, empregadores, seja um dezembro melhor do que foi todos os meses até agora, né? Com certeza, Lucas, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui nessa casa muito amada, que eu adoro estar aqui com essas pessoas queridas que moram no coração e desejo para todos que estão nos ouvindo um dezembro maravilhoso e principalmente um recadinho para empregadores e para funcionários, né? Se dediquem ao máximo, procurem aprender, procurem atender as pessoas da melhor forma possível, procurem viver e ser felizes. Muito obrigado. Tudo de bom, Feliz Natal para todos. Obrigado, boa semana, Aline. Obrigado igualmente. Até mais.